Nós temos que honrar aqueles que trabalham nos bastidores. Já percebeu que a gente só tem o hábito de valorizar quem está à frente? Você sabia que para essa igreja acontecer tem pessoas que trabalham nos bastidores? Tem ensaio quinta-feira da turma do louvor, tem quem trabalha na mesa, quem cuida daqueles lugares e situações que a gente não percebe. Eu falava no início dessa mensagem dos amanuenses, por exemplo. Sabia que você só tem as cartas maravilhosas de Paulo e de outros escritores porque alguns amanuenses escreviam o que Paulo ditava? Você sabia que vários profetas escreveram, ou melhor, receberam de Deus revelações maravilhosas, mas só foi para o papel porque teve alguém anônimo que escreveu? E por que a gente não valoriza? A gente olha só quem está à frente do espetáculo, por assim dizer, e se esquece muitas vezes de honrar quem não aparece. Irmãos, quanta coisa maravilhosa, digna de honra, que chegou para nós hoje, e que a gente não valoriza porque a gente não sabe quem esteve por trás para fazer. Quantas verdades preciosas nós teríamos perdido se Deus não tivesse provido tais homens para a vida do apóstolo Paulo. Porque não sei se Paulo era um bom na escrita, né? Paulo era bom de cabeça, teologia, mas eu não sei se era um cara bom para colocar no papel, escrever da forma como chegou a nós. Sabe uma coisa muito importante de a gente observar? É que nós precisamos aprender a olhar para as pessoas para além dos seus títulos. Ah, fulano é doutor, fulano tem pós-doutorado. Priscila então, né, Priscila? Formada, como é que é? É mestre pela universidade, não sei nem falar o nome, né, assim, né? Ah, peguei você, né, foi mal. A gente age assim. A gente valoriza quem tem, valoriza quem é aos olhos da sociedade. Não pode ser assim. Olha que coisa interessante. Marcos capítulo 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. Primeiro contato, admirados com a fala dele. De onde lhes vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Aí que vem a decepção. E não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali, presta atenção nisso, nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade. Então passou a percorrer os povoados ensinando. O que Jesus fez? Não tem honra na minha própria casa? Ah, é? Eu sou filho de carpinteiro? De Maria, de José? Irmão desses indigentes? Tchau. Parti. Saiu pelos povoados fazendo milagres, acolhendo vidas, curando, libertando, por uma razão muito simples: os da sua casa não o honraram, não o valorizaram, porque eles esperavam um grande Messias, imponente, poderoso, bem vestido, com uma boa uma árvore genealógica maravilhosa. Mas não foi isso que aconteceu. Irmãos, é impressionante, mas no reino de Deus, voltando à questão da lógica do reino de Deus, a cosmovisão cristã, ser contracultural, é fundamental que a gente entenda a importância de honrar pessoas. Deixa eu trazer uma coisa para vocês, me perdoem aqueles que eu vou citar aqui, tá? Talvez correndo o risco de ser injusto com outros, mas algo que alegrou muito o meu coração, enquanto eu viajei. Olha só que coisa linda. Perdoem, aqui, tá? Querido André,
Deus é maravilhoso. A Margarete nos trouxe linda e verdadeira mensagem de Deus. Seu quartel-general tem um soldado de valor apreciável. Graças a Deus pelo seu ministério e pela sua igreja. Perdoa, Margarete. Vera Gabriel, uma amiga de muitos anos, de uma outra igreja, ela me encontrou depois de muitos anos, Facebook, sei lá, me ligou, pediu para dar uma palavra num evento que teve, eu fui, e ela gostou, enfim, gostou lá do que eu falei. E teve um outro evento aqui na freguesia que calhou de ser justamente no dia do casamento da minha filha. Ela falou, poxa, então acha alguém, você não tem alguém, tudo que pudesse falar. Aí eu, sabedor do momento do pastor Alexandre também, né, e tudo. E eu olhei para a Margarete, olhei o perfil dela e falei assim, acho que a Margarete é essa pessoa. Margarete está assim, para mim assim, pastor não faz isso, eu conheço ela, pastor não faz isso, pastor não faz isso. Aí eu falei com ela, pastor, você tem certeza? Olha, mas será? Não, Margarete, é você, Margarete, vai lá, Margarete. Irmãos, Margarete tomou coragem, encheu o peito, foi uma bênção. Olha que coisa linda. Ela falou naquele evento, que coisa maravilhosa. Sabe o que é isso? É a gente, a coisa bonita que essa moça fez foi reconhecer. Mas tem mais. Queria deixar aqui registrado minha satisfação pela aula dada ontem pelo nosso irmão André. Cadê o Andrezinho? Foi mal, André. Aí tem assim, ó, muito bom. Meus parabéns, amado, e que continue dando essa capacitação de compartilhar conhecimento da palavra de Deus. Foi o Ricardo. Aí a Sheila escreveu, bom dia, amados irmãos, também quero compartilhar sobre o estudo dado pelo Andrezinho, carinhosamente chamado por todos nós. Foi excelente, tive muita clareza no ensino. Obrigado, Andrezinho, que Deus possa continuar te usando. Viviane botou aqui, a Jane, nossa irmã, já nem precisava falar, já que meus irmãos se colocaram mais feliz por ter todos aqui e pela excelente aula. Deus abençoe seu ministério, Andrezinho, e nos consolide como irmãos. A Luzia botou mesmo também, bom dia a todos, amados irmãos, aproveito a oportunidade para agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de conhecer mais das Escrituras Sagradas, e também parabenizar o irmão André por sua dedicação e empenho em nos presentear com tanto amor o conhecimento da palavra de Deus. Parabéns, irmãos, que o Espírito de Deus continue te usando grandemente. Obrigada por tudo. Que coisa maravilhosa. Já tinha um movimento na igreja, pastor André, curta mais suas férias, né? Já tinha um movimento assim, né? Pastor André, a gente quer mandar um dinheiro para você ficar mais 3 semanas aí, viajando. Olha, por que você não estica a sua viagem? Por que você não conhece outros lugares, né? Já tinha um movimento assim. Brincadeira, estou falando isso aqui por uma razão muito simples. Primeiro, para dar honra a quem honra. Pastor Alexandre, meu companheiro de caminhada. Cara, eu sou muito grato a Deus pela tua vida, porque você tem sido coluna nessa igreja. Nosso conselho, que a Margarete faz parte, Moisés faz parte, outros irmãos, nossos diáconos, né? Irmãos que estão aqui servindo a Deus, que coisa maravilhosa. Irmãos, eu posso sair, eu tenho irmãos, pastores, amigos que não podem sair, não saem, sabe por quê? Porque não tem ninguém para ficar no domingo, para ele poder pregar numa outra igreja, pegar a esposa depois de uma semana, vamos na serra um pouquinho, namorar um pouquinho, não podem. Que coisa maravilhosa, como isso alegra meu coração, como isso alegra meu coração. Gente que ama a Deus, gente que serve a Deus, e gente que tem que ser honrada pela comunidade. Eu fiz questão de trazer isso aqui. André, Margarete, me perdoem, elogios à mensagem do Alexandre também, que não sei porque está mais comigo aqui. Enfim, o dia que a Glaucia pregou aqui na igreja, que foi uma bênção também, outros que servem a Deus nessa igreja. Sabe por quê? Porque esses irmãos entenderam que honrar é importante, reconhecer é importante. A lógica é simples. Vou tentar caminhar para o final aqui, que eu já falei muito. A dignidade que vem do ser, ela precede a que vem do ter. Vou tentar melhorar isso aqui. A dignidade que a gente dá, a honra que a gente dá a alguém, é sobretudo por aquilo que essa pessoa é, enquanto homem e mulher de Deus. A imagem e semelhança de Deus em nós nos torna dignos.
a imagem e semelhança de Deus em nós faz com que nós nos tornemos pessoas dignas de honra, mas não pelo que nós temos e pelo que nós adquirimos aqui nessa vida, mas por aquilo que Deus é em nós. Como é que você honra? Valorizando. Tem que aprender a valorizar, elogiar. Maridos, como que a gente erra nisso? Eu sou fraco demais nisso, gente, me ajudem. Valorizar, elogiar, servindo, ouvindo com os ouvidos, mas ouvindo com os olhos. Tem gente que conversa assim, ó. Então o Olavo está falando comigo, está falando, eu estou assim, né, Olavo? O ouvido está virado para ele, né? Mas o olho está para lá. Estou nem aí para ele. A gente tem que aprender a ouvir com os ouvidos e com os olhos. É a percepção como um todo. Perceber o outro é muito importante. Valorizando, servindo, ouvindo com os ouvidos e com os olhos, cuidando, promovendo o outro, elevando o outro num mundo tão miserável que joga as pessoas para baixo o tempo todo. A gente tem que ser, nós temos que ser aqueles que vão elevar, que vão motivar, promover o outro, devolver a dignidade perdida que a sociedade, que o mundo, que o pecado roubou. A Bíblia ensina honrar as pessoas que não são dignas de honra também, e aqueles que em princípio não merecem ser honrados. É impressionante isso também, porque às vezes você fala, esse cara aí não merece ser honrado porque não é digno, mas pode ser que a honra que você vai dar para essa pessoa a eleve, transforme essa pessoa em alguém melhor. Isso é muito importante. Valorize sempre, valorize em vida, com esse negócio, né, de botar uma placa no final, aqui jaz alguém que era, foi, acabou. Vai esperar morrer para valorizar? Você vai esperar o teu irmão morrer para você dizer que você o amava? Fala que você o ama, cara. Você vai esperar a sua mãe, seu pai morrer para dizer, poxa, eu gostava tanto dele? Fala para ele, fala para ela, diz que ama. Isso é tão importante na vida. Lembre-se, repetindo, que a natureza humana, o valor humano, perdão, é um valor que depende de outro valor maior, que é o valor de Deus em nós. Não tem a ver com a nossa natureza humana, com a nossa idiosincrasia, ou seja, essas qualidades inatas nossas, características inatas, tem a ver com a imagem de Deus em nós. Vou terminar agora dizendo algumas coisas finais aqui, em termos finais. Todos nós buscamos plenitude de vida, certo? Todos nós buscamos ser plenos. A busca do ser humano é por plenitude, felicidade. A vida como um todo é uma busca por plenitude. Agora, à luz da Bíblia, lembra da contracultura, lembra do ponta-cabeça, lembra da cosmovisão cristã, lembra do Evangelho, o reino de Deus marginal ou à margem. À luz do Evangelho, você só tem como ser pleno se esvaziando. O caminho é inverso. Você só tem como ser pleno experimentando aquilo que Paulo fala a respeito de Jesus na sua carta aos Filipenses, experimentando a kenosis no grego, que é esvaziamento. Isso significa você sair de cena, por melhor que você seja, e colocar alguém para ser honrado. Também significa isso. Isso é fundamental. Muitas vezes, sabe por que a gente não é honrado por Deus? E aí, não estou sendo arminiano, continuo calvinista, mas eu preciso te dizer uma coisa: a gente não é honrado por Deus, muitas vezes, porque nós não o honramos e porque nós não honramos o próximo. Pesquisando, estudando, lendo Bíblia, como a gente sempre faz, literatura, depois dá uma pincelada na internet, impressionante. Bota a palavra honra na internet, é tudo honra para você. Ser honrado, eu sou honrado, é para mim, me dar, Deus vai me honrar, é tudo assim. Você pouco encontra o caminho inverso. Honre. Não. Você vai encontrar sendo honrado. Aí lá na frente eu quero dar uma pinceladazinha, quem sabe, sobre você honrar alguém. Queridos, eu termino mesmo essa palavra dizendo que a primícia e melhor tem que ser para Deus.
Você honra a Deus dando o seu melhor para Ele. A sua vida tem que ser entregue para Deus. A sua inteligência é para Deus. O seu dinheiro, é para Deus. A sua família é para Deus. Tudo que você tem, tudo que Deus faz chegar nas suas mãos, você precisa entender, à luz da palavra de Deus, que você honra a Deus dando para Deus o que primeiro, que é principal, melhor. A primeira parte deve ser dada para Deus. Deus não quer que você retenha nada o que é dele. Não vou jogar praga sobre a tua vida, não se preocupe. Não vou lembrar do gafanhoto devorador, não vou lembrar. Não vou lembrar de maldição. Não vou fazer isso com você. Mas eu preciso te lembrar que tem mistério quando a gente honra a Deus em primeiro lugar. E tem mistério quando a gente honra a igreja em primeiro lugar. Meu irmão, tem mistério no dízimo. Se você não é dizimista, se você não contribui com a obra de Deus, se você tem um escorpião no seu bolso, você precisa rever isso na tua vida. Porque você honra a Deus honrando a igreja dele. E você honra a igreja dele também, além de orar pela liderança e pela igreja, contribuindo financeiramente. Queria desafiar você a isso. Eu tinha colocado finanças ali e não falei. Mês passado essa igreja não pagou suas contas na sua totalidade. Não pagou. Faltou dinheiro. Isso não pode acontecer na igreja de Jesus. Vocês nos conhecem, sabem que nós não falamos isso aqui todo domingo. É sempre um cuidado para falar de dinheiro. E de vez em quando isso tem acontecido. Tem vidas que dependem desse ministério. Tem missionário trabalhando no mundo muçulmano que depende dessa igreja. Tem famílias que precisam ser ajudadas, que dependem dessa igreja. Nós não podemos deixar de honrar a Deus honrando a sua igreja. É o conjunto da obra: oração, trabalho, contribuição. Para Deus em primeiro lugar. Só que muitas vezes a gente faz para Deus, fazendo pelo outro e pela sua igreja. Amém, queridos?